Nós iremos falar sobre a Constituição de 1824, esta que foi outorgada pelo imperador Dom Pedro em 25 de março do citado ano. Pode-se inferir que esta era uma Constituição fortemente liberal, pois previa um extenso rol de direitos e garantias individuais, denominados direitos civis e políticos. Fazendo um comparativo com a Constituição de 1824 com a nossa atual Constituição de 1988, podemos perceber que esta Constituição ela avançou e avançou muito na garantia de direitos tanto individuais quanto sociais. Além de ser uma Constituição que ela organiza o sistema brasileiro, o sistema de governo do Brasil, ela traz muitas novidades com relação a garantias individuais, é tanto que ela é chamada de Constituição Cidadã, trazendo os direitos logo no início do nosso texto constitucional. A outra característica importante é que ela foi definida como regime de governo, o governo monárquico hereditário, ou seja, passa-se de pai para filho. Ela trouxe em seu bojo também a criação de 4 poderes: o poder executivo, que era exercido pelo imperador, o poder legislativo, que era exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, o poder judiciário, que era exercido por juízes escolhidos pelo imperador, e o poder moderador, que era exercido pelo imperador, e ele dava poderes ao imperador de interferir nos outros poderes. Além disso, nós temos também a religião oficial do Brasil, que foi imposta na época, que seria o catolicismo. Nós temos também a definição da capital do Brasil como sendo Rio de Janeiro, e também a criação de conselhos de Estado, esses conselhos eram formados por pessoas escolhidas pelo próprio imperador. O Brasil ele foi colônia de Portugal, né? Ao ser descoberto, ele foi governado por Dom Pedro, né? Que entendia que para a manutenção do seu poder era preciso elaborar, né, uma Constituição que foi outorgada, né? Ou seja, ela imposta. O ponto de maior destaque da Constituição outorgada em 1824 por Dom Pedro I, criando um 4º poder denominado poder moderador. O poder executivo constituía pela execução das leis do governo do Brasil Império, exercido diretamente pelo imperador Dom Pedro I, que controlava todas as províncias, auxiliados por seus ministros, presidentes de províncias, que seriam atualmente os governadores dos estados. Um breve relato: no Brasil colônia, as terras eram divididas em capitanias hereditárias, que após a independência foram transformadas nas províncias. O poder legislativo, responsável pela elaboração das leis e exercido pelos senadores e deputados, que através de uma lista tríplice eram escolhidos os senadores, né, nomeados por votos das eleições. O poder judiciário, esse responsável pelo julgamento das leis e a adequada aplicação, eram feitos pelos tribunais e juízes. Estes juízes nomeados pelo imperador, que eram cargos de confiança e que por Dom Pedro I, e o conflito das decisões não havia entre eles. O poder moderador, por sua vez, criado pela Carta Constitucional de 1824, ele estava acima de todos os 3 poderes tradicionais: executivo, legislativo e judiciário. A sua função seria intervir sempre que houver divergência ou disputa entre os poderes, moderando a relação entre eles, coagindo a decidir suas decisões. O poder moderador era de uso privativo de Dom Pedro I, que em prática estabeleceu um governo absolutista no Brasil, através das atividades de cunho direto e indireto em todos os níveis de atividades e, acima de tudo, de todos os poderes, concentrando tudo nas mãos do imperador. O voto censitário consiste na restrição do direito de votar apenas para alguns grupos de cidadãos. Por norma, os que apresentam um padrão social e econômico alto. Na Constituição de 1824 estavam especificadas as condições básicas para que o cidadão tivesse direito a votar: ser homem com mais de 25 anos e possuir uma renda anual de no mínimo R$100.000. Este valor bastante alto para a época. Portanto,
Com o voto censitário, de acordo com a Constituição de 1824, as mulheres, homens com menos de 25 anos, assalariados em geral, índios e soldados e escravos não tinham direito ao voto. Dando continuidade ao nosso trabalho, falaremos sobre a religião na Constituição Imperial. A Constituição de 1824, como já dito, foi a primeira Constituição brasileira. De caráter confessional, o artigo 5º estabelecia a religião católica como a religião oficial do Império. Já as demais religiões, apenas o direito de culto doméstico ou particular em locais destinados, que não poderiam ter aparência exteriores de templo. A religião era tão influenciada no direito na época que o capítulo 1º começava com a seguinte expressão: em nome da Santíssima Trindade. Para finalizar, faço uma indagação: a quem consistia o poder de nomear e remunerar os bispos? Respondo de forma direta que tal atribuição consistia na figura do imperador. Vamos falar sobre o ato adicional de 1834. O que foi esse ato adicional? Ele foi uma emenda constitucional introduzida no texto da Constituição de 1824. Nessa emenda foram criadas várias alterações, devido ao quê? O contexto histórico que o país estava vivendo. Dom Pedro I abdicou-se do poder e deixou como herdeiro e soberano o seu filho Dom Pedro II. Então, devido a esse contexto, houve essa alteração. Durante essa idade em que Dom Pedro II não estava propício para governar o país, tiveram várias mudanças. Durante esse trabalho sobre a Constituição de 1824, o que nós observamos enquanto alunos que pesquisamos e estudamos sobre essa Constituição, refere-se ao fato que o Brasil estava se organizando. Embora, dada a existência do poder moderador, que era um poder que exercia total controle, o Brasil começa a ganhar a sua organização em um momento delicado, no qual o país estava sendo descoberto e trouxe então organização para o país. Um detalhe curioso sobre a Constituição de 1824 se refere ao fato dela ter sido uma Constituição outorgada, ou seja, imposta para a manutenção do reinado de Dom Pedro I e posteriormente Dom Pedro II. A Constituição de 1824 tem como principal característica o fato da existência de 4 poderes, quais sejam o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador, que exercia controle sobre esses 3 outros poderes. Outro detalhe da Constituição de 1824 também se refere ao fato do voto ser censitário, ou seja, obedecer aos critérios de renda. O Brasil, naquela época, através desta Constituição, também adotou uma única religião, ou seja, a católica.